Segundo caso de corrupção mais absurdo do governo Bolsonaro, não podia deixar de ser o orçamento secreto. Vamos lá, a gente já falou sobre orçamento secreto aqui no canal, mas vamos retomar um pouquinho. O começo do governo Bolsonaro foi marcado por uma tentativa de mudança nas negociações com o Congresso. O que acontece? O presidente tem que negociar com o Congresso para conseguir aprovar qualquer coisa. Qual que é a tática que o Brasil sempre usou? O Congresso indica alguns ministros e aí, em troca, o Congresso apoia o governo em alguns projetos. É por isso que no governo Lula vocês sempre viram alguns ministros de partidos que são oposição ao Lula. No caso do Bolsonaro, ele fez uma coisa diferente. Ele queria colocar nos ministérios pessoas que fossem fiéis à ideologia dele. Tanto que vocês viram a maluquice do Weintraub aí, do pastor marginal. Só que como que o Bolsonaro fez para conseguir apoio do Congresso? O Bolsonaro liberou a verba toda pro Congresso controlar. Então, antes uma verba que era mais controlada pelo Executivo, através dos ministérios, passou a ser controlada pelo Congresso a partir das emendas. Então, em 2020, o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, que era o general Luiz Eduardo Ramos, assinou o Projeto de Lei do Congresso Nacional 51. Esse projeto modificava as diretrizes orçamentárias de 2020. E aí, eu não sei se vocês separaram, general Luiz Eduardo Ramos, tá? Militares na cena do crime. Vocês vão fingir surpresa agora. E é bom lembrar que esses projetos de lei do Congresso Nacional são de competência exclusiva do presidente. São coisas que tratam do tema orçamentário. E o que esse aqui fez em específico? Aumentou a importância e o peso no orçamento federal das emendas de relator. O que é essa emenda de relator? Era uma coisa que já existia, mas era uma coisa que tinha valor menor. Eram emendas que ficavam sob controle do deputado que relatava a lei de diretrizes orçamentárias para corrigir desigualdade. Então, vamos supor que alguma bancada parlamentar ficava com menos recursos e reclamava. O relator podia usar essa emenda para corrigir isso. Então, era um tipo de emenda só para corrigir pequenos erros. Essa emenda para corrigir pequenos erros foi superdimensionada no governo Bolsonaro. E a ideia de aumentar a participação do Congresso no orçamento já vinha desde o Eduardo Cunha e do Rodrigo Maia. Esse PLN 51 aumentou o valor dessas emendas para 16,8 bilhões em 2021. Orçamento secreto em 2021 é 50% maior que custo do Congresso, mas é superado. Então qual que é o problema aqui? Era uma liberação irrestrita das emendas de relator que possibilitavam os recursos enviados a bel prazer do relator. Porque essas emendas eram para correção só, elas nunca tiveram muita transparência, porque antes não precisava, vamos colocar dessa forma. Então antes o relator usava essas emendas e não justificava o envio do recurso. Ele não precisava prestar contas da aplicação. E essa brecha foi muito bem explorada pelos deputados federais, principalmente o Arthur Lira, que virou o primeiro-ministro do Brasil. E por que o Arthur Lira, que era presidente da Câmara, era tão importante? Porque quem indica o relator é ele. E aí com essa lambança liberada, o governo Bolsonaro conseguiu ter facilidade para passar qualquer absurdo na Câmara e teve a gratidão eterna do Arthur Lira.